Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 15. Vamos ao enunciado. Defina as integrais iteradas para ambas as ordens de integração. Então, calcule a integral dupla usando a ordem mais fácil e explique por que ela é mais fácil. Integral dupla na região D de y dA, onde D é limitada por y igual a x menos 2 e x igual a y². Bom, para definir aí as integrais iteradas, precisamos representar aí a região D, né, que está sendo limitada por essa curva, né? Temos aqui primeira potência, ou seja, uma reta, e essa outra curva, primeira potência, segunda potência aqui, né, y², parábola. Então, vamos representar aí essa reta, essa parábola, para ver aí a região D, né? Então, vou fazer aqui os eixos. Então, tem a eixo Y, eixo X, tá? Se a gente perceber aqui, ó, é x igual a y², ou seja, é uma parábola aí que está esticada no eixo x, com cavidade para o lado positivo, né? Então, a gente pode pegar alguns valores aí da parábola para desenhar ela bem certinha. A gente pode pegar, agora como o y aqui é a variável dependente, né? A gente pode pegar aqui 1, marcar aqui 1 e 2, menos 1 e menos 2, tá? Vou marcar 1, 2, menos 1 e menos 2. E para cá, né, vou marcar 1, 2, 3 e o 4 aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Quanto mais bonitinho você fizer aí na escala o gráfico, mais você vai encontrar os pontos de intersecção, mas vou mostrar para vocês aí como a gente encontra também. Então, para desenhar a parábola x igual a y², ó, se o y for 0, o x dá 0. Se o y for 1, o x vai dar 1. Tá? Se for menos 1, também dá 1, né? Aqui. Se for 2, né? O x vai dar 4. Se for menos 2, o x também dá 4. Então, a gente tem aí a parábola. Continua para lá. Cá. Continua aí, tá? Esboço da parábola. Agora vem o esboço da reta. A reta a gente precisa de 2 pontos, né? Se a gente zerar o x, a gente encontra que o y vale menos 2. Então, para x igual a 0, o y vale menos 2. E se a gente zerar o y, a gente vai encontrar, né? Zerou o y aqui, encontra que o x é 2. Aqui. A gente pode traçar a reta. Essa reta é aí y igual a x menos 2 e a curva é x igual a y². Então, esses pontos aqui, ó, se a gente ver, né, é os pontos de intersecção, ó, né, que se a gente fez bonitinho aí, aqui vai ser igual a 4 e o y ali igual a 2, que é o ponto de intersecção. Se não, é só igualar os valores de x aqui, que você vai achar os valores de y, ou isolar o y e igualar os valores de x. Isolar o y aqui e igualar os valores de y, você acha o valor de x, tá? Bom, então temos as condições. E agora, vamos achar os limites de integração. Como que eu encontro os limites de integração? A primeira ordem de integração, tipo 1, é quando eu tenho o y em função de x, né? Então, se eu fizer o y em função de x, pegando aqui dessa curva de baixo, ó, eu teria dessa curva até a curva de cima, 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 dessa curva até a curva de cima. E aí, ali muda a região, né? Vai dessa curva até a curva de cima, dessa curva até a curva de cima.
Então, se eu for fazer do tipo 1, os limites de integração terão que ser 2 limites. O primeiro limite vai ser dessa curva aqui. Quem é essa curva? Quando eu isolo o y aqui, essa curva de cima é o y mais a raiz de x, né? E essa curva de baixo é o y menos a raiz de x. Né? Isolando aqui fica mais ou menos a raiz de x. Mais é a parte de cima do y e menos a parte de baixo. Então, essa curva de baixo é menos a raiz de x, tá? Isso aqui é da parte 1. E vai até essa curva aqui, que é mais a raiz de x. Enquanto o x tem que ser constante nesse limite, né? Então, ele parte aqui de 0 e vai até esse ponto aqui, ó, que é o ponto de intersecção, que é exatamente x igual a 1, que a gente fez o desenho ali bem bonitinho na escala. E a segunda parte ali, do tipo 1, a gente vai ter o limite de y variando agora da reta. Quem é a reta? Opa, aqui eu escrevi y igual a menos... Opa, já está isolado. Y igual a menos 2, né? É x menos 2. Então, vai da reta x menos 2 até a curva de cima, que é a raiz de x. Enquanto o x, né, tem que continuar do lugar constante que parou, 1, e vai até o ponto de intersecção final aqui, que tem que ser constante, que é o 4. Então, na integral do tipo 1, a gente tem integral dupla, aí ali a gente tem uma função que é o y. Na integral do tipo 1, a gente faz integral em dy primeiro, aí a gente vai ter aqui a primeira parte de menos a raiz de x até a raiz de x, o x variando de 0 aqui até 1, tá? Mais, opa, faltou dx aqui, o dx que é dessa limitação, mais a integral dupla, aí continua o limite de x de 1 a 4, agora o limite de y dessa segunda parte é de x menos 2 até a raiz de x, da função y, que está lá, né, vezes o dA, que é dy dx. Então, essa é a integral aí do tipo 1. E se eu fizer a integral do tipo 2? Quando eu faço do tipo 2, eu integro primeiro em relação a x, tá? Então, agora eu tenho que olhar a função de x. Ó. Se eu for integrar em relação a x, eu vou partir dessa curva aqui, que é uma curva só, que é x igual a y², e vou ir até a reta. Ó. Da curva até a reta, 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 e assim vai indo sucessivamente até chegar lá no final. Então, para a limitação de x, a gente tem aí que o x vai variar da curva y² até a reta. Se a gente isolar aí o x nessa equação, fica x igual a y mais 2. Né? Passo 2 para lá. Então, até y mais 2. Enquanto o y tem que ter um limite constante, que vai ser desse ponto aqui onde começa, menos 1, até aquele ponto lá de cima onde termina, 2. Então, a gente vai ter aí, escrevendo a integral dupla, limite constante de menos 1 a 2, a variação aí de x de y² a y mais 2, da função y, aí eu vou ter, primeiro eu vou integrar em x e depois em y. Essas são as duas integrais, ou seja, entre as duas, qual é mais fácil? Certamente essa integral aqui, né? Tem que fazer uma parte só. Aqui eu teria que fazer duas integrais. Tá? Então, a gente vai escolher essa daqui para resolver. Para resolver, a gente começa aqui por essa parte de dentro. Então, a gente pode reescrever a integral de menos 1 até 2. Aqui, integrando em relação a x, esse y é constante, então eu ponho ele para fora da integral. A integral vai sobrar só a integral de dx, que é x, que varia de y² até y mais 2. E depois tudo isso daí eu integro em dy. Então, eu vou ter integral de menos 1
A2, aí vai ficar y vezes. Aí aqui no x eu vou substituir limite superior, que é y mais 2, menos o limite inferior, menos y quadrado. E depois de tudo isso daí, integral em dy. Então, para facilitar a integral, vamos distribuir esse y lá dentro, escrever integral de menos 1 a 2, aí esse primeiro termo fica y quadrado, esse aqui fica mais 2y, e esse aqui fica menos y ao cubo. E agora isso daí é integral em dy. Aí então vamos ter, integrando y quadrado fica y ao cubo sobre 3, integrando 2y fica y quadrado, integrando y ao cubo, y à quarta sobre 4, variando dos limites de menos 1 até 2. Substituindo os limites de integração, onde era y, substitui por 2 primeiro, então fica 2 ao cubo sobre 3, mais 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado à quarta sobre 4, e aí menos o limite inferior. Então, onde a função era mais, ela fica menos, o limite inferior é menos 1, então menos 1 ao cubo sobre 3, aqui era mais, fica menos, e aí fica menos 1 elevado ao quadrado, aqui era menos, fica mais, e a gente tem o menos 1 elevado à quarta sobre 4. Então aqui 2 ao cubo, 8, então fica 8 terços, aqui 2 ao quadrado mais 4, aqui 2 à quarta dá 16, dividido por 4, 4, então menos 4. Aqui menos 1 ao cubo dá menos 1, vezes o menos aqui mais 1, então fica mais 1 terço. Aqui menos 1 ao quadrado dá 1, vezes esse menos aqui fica menos 1. Aqui menos 1 à quarta dá 1, vezes o mais aqui fica mais 1 quarto. Aí esse mais 4 com esse menos 4 pode cortar. A gente pode tirar o mínimo múltiplo comum de todos os termos aí, que vai ser 12. Aí dividido aqui por 3 dá 4. 4 vezes 8, 32. 12 por 3 dá 4. Vezes 1 mais 4. 12 por 1 dá 12. Vezes menos 1, menos 12. 12 por 4 dá 3. Vezes 1 mais 3. Então a gente vai ter aí 32 menos 12, 20. Com mais 4, 24. Mais 3, 27 sobre 12 avos. Podemos aí simplificar por 3 em cima, por 3 embaixo. Então temos aí 9 sobre 4. Aí, esse é o resultado da integral aí. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!